Bom dia, tudo bem? Vamos tomar um café comigo, falar sobre consciência, falar sobre ego, falar sobre psique, falar sobre as leis da existência, tudo fundamentado e alicerçado nas cartas de Cristo. Você que me acompanha aí, eu estou lendo pela primeira vez, publicamente, as cartas de Cristo. Após mais de 10 anos de estudo, de vivência das cartas, de rivalizando com o meu próprio ego, reconhecendo a necessidade dele e também o poder dele de acorrentar a minha mente e distorcer tudo aquilo que a minha alma quer expressar. Então eu te convido, em mais esse dia de hoje aí, eu vou ler a página, no final da página 30, início da página 31, vou falar um pouquinho, e aí eu vou fazendo os comentários à medida que eu for lendo os parágrafos. Antes de mais nada, eu queria te chamar a tua atenção para você perceber que 100% da tua vida, não 99%, mas 100% da sua vida, das nossas vidas, são iniciadas na nossa mente. A mente é o verdadeiro e único campo de batalha da nossa vida. Todo o esboço da nossa vida ocorre em nossa mente. Tá, Paulo, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: a sua mente, ela tem duas inclinações. Seria a sua alma tentando se expressar através da psique, usando a sua mente como ferramenta. Essa seria uma alegria perene, o plano perfeito da sua vida. A sua alma tentando, conseguindo expressar totalmente a natureza dela. Mas a nossa existência, ela precisa de uma ferramenta para defender essa alma. Essa ferramenta é o ego. O ego tem necessidades próprias, ele tem uma natureza divina, porém ele não é o plano divino, ele não é a sua identidade. Esse ego, ele se expressa através da tua personalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse esboço da sua mente inevitavelmente vai estar sendo distorcido pelas essas necessidades do teu ego. E é disso que fundamentalmente eu trato aqui, fazendo uso das cartas de Cristo. Esse campo de batalha, que é a sua mente, todas as experiências externas têm como esboço a influência dessas duas forças. Uma eterna e a outra efêmera. Vamos lá? É isso que eu quero que você compreenda. Essa compreensão vai mudar a sua perspectiva a partir do estudo das cartas. Quando você perceber que existe algo a mais para além dessa persona que você vê no espelho, você vai começar a ter vislumbres e vai despertar uma curiosidade inata de reconhecer a si mesmo, de aprender ao longo das tuas atividades diárias a perceber as atividades desse ego totalmente autônomo, usando dois impulsos, de atração e de repulsão.
de gosto e não gosto, de querer e não querer, de desejos e não desejos. Vamos lá? Minha mensagem para todas as igrejas. Eu, o Cristo, vim expressamente para contar a vocês a verdade a respeito das origens da personalidade humana. Explicarei com exatidão como e por que tem sido dado à raça humana uma propensão natural para o livre-arbítrio e um desejo predominante de autogratificação e autodefesa. Isto não é pecado, mas sim parte dos processos naturais criativos. Não há punição vinda do alto. O homem, por meio do exercício voluntário e prejudicial do poder do ego, atraiu para si mesmo a sua própria punição. Alguma vez você imaginou que você não estaria no comando da tua vida? E eu não me refiro ao não controle externo, mas às experiências que você atrai para a sua vida. Não há casualidade. A casualidade é uma interpretação errônea, uma interpretação equivocada da consciência humana. Tudo no universo está conectado, interconectado, entrelaçado. Causa e efeito. As cartas tratam de uma espiritualidade não como uma espiritualidade espúria ou algo frágil ou algo a partir de uma crença. Ela conecta a espiritualidade à ciência, as descobertas que o homem vem fazendo ao longo dos milênios. Mas ela vai muito além do que a ciência conseguiu perceber e descobrir até agora. Então, eu não posso chamar de espiritualidade. Seria uma ciência espiritual. Uma espiritualidade científica. Ora, se nós não temos capacidade de escolha, ou pelo menos existe um alto grau de uma força impulsionadora me levando a fazer certas escolhas em detrimento de mim mesmo e que vão me afetar e que vão nos afetar se nós afetarmos os outros. Ora, por uma responsabilidade inteligente, eu quero me aprofundar nesse processo. Ora, se eu não sou dono das minhas escolhas, como eu vou me lançar numa jornada? Como eu vou me lançar numa experiência, sendo que eu não sou autor da própria história? Eu preciso conhecer essa força que me corrompe, que me move, que me faz escolher egocentricamente. No último vídeo que eu gravei um pouco o vídeo, então teve um lapso de tempo ali, e eu falava sobre a guerra, sobre uma possível guerra. E eu antecipei os vídeos porque eu sabia que vinha o carnaval e eu não ia conseguir gravar, porque eu tinha que ficar com meus filhos, tinha que ficar com a minha família. E aí, nesse lapso de tempo do último vídeo, para esse que eu estou gravando agora, ocorreu a guerra. Por que eu estou dizendo isso? Se o verdadeiro campo de batalha é a mente, pacificar e purificar essa mente é purificar o mundo, é pacificar o mundo. Essa guerra não foi uma escolha coletiva, ela foi uma escolha de uma consciência individual. Uma determinada consciência egocêntrica, egóica, escolheu, entre aspas, foi inclinada, a natureza dessa consciência
desse cara chamado Putin, e eu não vou colocar ele aqui como inimigo e o outro lado como amigo, mas vou tratar do aspecto de consciência, essa força impulsionadora motivou, induziu ao longo da história, né? Ao longo da vida dessa consciência humana, personificada no nome de Putin. Ele arrastou. Essa consciência egocêntrica criou individualmente uma destruição de milhões de consciências. Afetou externamente milhões, se não bilhões de pessoas. E ainda a gente não sabe qual será a direção, o desenrolar desse conflito. Induziu e seduziu milhares de pessoas a fazer parte dessa escolha, desse projeto, desse plano egóico. Então, se você pensar o seguinte, o papel que uma consciência pacificada pode fazer no mundo, não é possível mensurar. Você pode purificar um ambiente, uma cidade, um país, pacificar. Ou você pode amaldiçoar, ou você pode destruir, ou você pode induzir a um plano sórdido e egocêntrico. Você entende a urgência de trabalhar a própria consciência? A sua e cada um de nós, criando uma direção coletiva de autoconhecimento, de autoanálise, de autorreconhecimento. Porque você está reconhecendo a sua identidade e está conhecendo os aspectos impulsionadores do ego que te induzem a pensar em detrimento de si mesmo, sem absolutamente não enxergar o outro. Numa guerra, com essas motivações, o ser, a consciência egocêntrica ali, ela é incapaz de enxergar o outro. Ela é incapaz de perceber a necessidade alheia. Eu não gosto, eu fiz durante um determinado tempo de procurar me aprofundar no conflito, mas não farei mais. Por quê? Porque isso é um alimento da minha consciência, é um alimento da minha alma, e eu não quero me alimentar disso. Até me veio nesses últimos dias, eu vi numa loja aqueles 3 sábios, e eu não sabia o que significava, né? Depois eu coloco, eu acho que eu vou procurar aqui e coloco na internet, vou procurar na internet e coloco aí para você ver, os 3 sábios, que é: não fale o mal, não ouça o mal e não pense o mal. Isso nos afeta. Então, da mesma maneira que se você quer ser uma pessoa saudável, com um corpo saudável, você se alimenta de coisas saudáveis. Se você quer ter uma consciência e ser uma consciência, porque aí eu não estou tratando do termo, mas de ser, você se alimenta de coisas saudáveis, de conhecimentos saudáveis, de ambientes saudáveis. E de fato, aquilo não existirá para você. Você não vai atrair esse tipo de experiência. E aí, no início que eu estava me aprofundando, eu li aquele discurso do Putin, da guerra. Isso já tem mais de uma semana do momento que eu estou gravando esse vídeo. E é um discurso de ódio, é um discurso de uma história de um século sintetizada entre
inimigos e o meu povo. É um discurso que, se partisse de uma consciência, se tivesse, né, pelo menos um vislumbre de uma consciência pura ali, se a alma estivesse expressando através dessa mente, que eu acredito que ela está totalmente obscurecida pelos impulsos do ego, haveria um perdão. E aí todo aquele discurso de ódio, toda aquela história de 100 anos ali, dissiparia. Dissiparia o motivo do conflito. Então, primariamente e basicamente, purificar uma consciência é libertar-se do conflito. E libertar-se do conflito é liberar e libertar o mundo do conflito. Você entende a necessidade e a urgência de desenvolver uma nova perspectiva, uma nova visão, de acessar essa tua consciência que é eterna? Note bem, por esta razão, do mesmo modo que os livros escolares de ciências se tornam defasados conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento científico avançado, assim também deve-se permitir que a atual forma de cristianismo, construída sobre falsas doutrinas centradas em minha crucificação, tenha uma morte natural, um descolamento dessa antiga consciência pseudo-espiritual, para realmente um aprofundamento e um despertar para uma nova consciência. Note bem, a atual crise mundial que está introduzindo um novo fracasso das leis internacionais e estabelecendo as bases para um futuro terrorismo global, indica claramente que nenhuma religião do mundo possui o conhecimento adequado e a efetiva liderança para iniciar as mudanças nos padrões mentais do ser humano, que poderiam conduzi-lo diretamente para a paz e a prosperidade. Incrível, né? Como a carta ela coincide com aquilo que a gente se inspira a fazer, né? Então, corroborando esse parágrafo com o que eu falei. Veja, as cartas já têm 22 anos, né? Que foram escritas e falando de uma crise que ela só se desenrolou. Isso não é profetização, se você pensar. É reconhecimento de causa. Se você vê a causa atual, você consegue profetizar o teu amanhã. Se você está fazendo algo inconsciente hoje, vai ter um efeito. É inevitável o efeito. O ego vai tentar justificar, né? Esse é o papel dele. Mas se você se torna consciente, você tem responsabilidade, você tem uma presença no agora. Então você tem uma capacidade de maior discernimento. Discernimento entre escolher o certo e o errado. Essa é a capacidade inata da alma. Ela sabe, ela tem esse discernimento. Todos nós temos. Mas o ego vem e enclausura essa comunicação, essa expressão. E força a entidade a escolher em detrimento de si mesmo. E isso tem níveis. Até isso que nós chegamos. De achar que a consciência humana acha que sabe o que é melhor para ela, para os outros, para uma cidade, para um estado, para um país. E ela manipula todo esse externo em detrimento de si mesmo. Essa é a causa primária de toda destruição humana, de todos esses conflitos irresponsáveis, egocêntricos, egoístas, egotistas.
e lunáticos. O verdadeiro líder espiritual será capaz de ensinar para suas congregações como e por que os esquemas mentais modernos, formados na consciência, têm criado as calamidades e os horrores que estão apenas começando a fazer-se sentir totalmente em seu meio, nas diversas formas de pestes, terremotos, inundações, fomes, guerras, revoluções e outras tragédias. Veja, a nossa guerra, esse conflito que está acontecendo agora, ele foi precedido por uma peste induzida, introduzida ou um acaso. Ou um acaso. Esteja certo de que nenhum mal que ocorre em sua terra é um desastre natural. Não há desastre natural. Essa consciência que nós chamamos de planeta, ela é perfeita. Ela tem uma lei e ordem. Quando você estudar e se aprofundar nas cartas, você vai ver que a sua identidade é perfeita. Ela desconhece a doença. Ela desconhece ferir o outro em detrimento de si mesmo. Seja qual for a motivação. Ela desconhece a separatividade, o individualismo. Ela desconhece tudo isso. A religião não teve a capacidade de colocar esse conhecimento, de dar esse pontapé. Ela foi muito fragmentada, ela foi muito distorcida, ela foi muito infantilizada. E ela se perdeu ao longo do caminho. Ela teve o papel dela, é lógico que teve. Mas nós precisamos algo mais contundente. E não como religião, mas como uma percepção em si mesmo. E aí, emanada coletivamente. Qualquer coisa adversa ao seu bem-estar nasce primeiro em sua consciência humana e depois toma forma dentro da experiência global. Perceba que tudo, absolutamente tudo que você está fazendo hoje partiu de um esboço da sua mente. Em algum grau distorcido pelo ego. Porque todos nós estamos imbuídos, somos escravos, em certa medida, desse impulso. Mas há que se reconhecer a própria identidade e se colocar num processo de purificação, não a partir da tua mente, mas a partir daquilo que as cartas colocam, como uma conexão com esse divino que você chama de Deus, vai purificar a tua mente, através do teu conhecimento, que é a ponte para chegar na tua essência, na tua espiritualidade, a partir da tua meditação, que vai silenciar a tua mente. Eu vou levantar um tema, por exemplo. Todas as pessoas são atormentadas pela mente, em algum grau. E elas precisam silenciar essa mente, ou pelo menos adormecê-la. Como se fosse passar por um processo de anestesia. Elas precisam desse anestesiamento mental para viver, para calar a mente. E os recursos que equivocadamente a humanidade busca ela sucumbe à bebida, ao álcool, recorrentemente. Em geral, ela é inconsciente disso. Mas o que ela quer é adormecer a mente. É sentir, pelo menos que por um breve período, esse prazer, do qual isso já é teu pelo direito de existir. Essa é a condição natural da tua consciência, da tua alma. Mas enfim, vamos
vamos seguir, a bebida, a droga, lícita, ilícita, seja qual for. O prazer, a distração, a química, que são os remédios. Hoje, quase todo mundo precisa disso. Precisa, porque não busca uma espiritualidade, porque não busca se reconhecer. Então, essas substâncias, ela tem essa capacidade de fazer com que aconteça essa breve satisfação, esse breve prazer. Quando você começa a se reconectar àquilo que você chama de Deus através da oração e da meditação, principalmente da meditação. A oração é importante porque ela é um diálogo, ela é um monólogo com esse ser, com esse divino que te sustenta. Essas substâncias vão se tornando desnecessárias. E você começa a experimentar uma vida mais satisfatória, mais serena, de maior qualidade. Veja, qualidade, não quantidade. Não necessariamente quantidade. Eu não estou dizendo que mais é ruim, mas necessariamente não vai te trazer qualidade. E normalmente não o traz. Porque você está buscando mais para se sentir melhor, mas o melhor está aqui. Está dentro, não está fora. Tudo isso que eu estou te falando, esse equilíbrio, essa serenidade, essa paz que você tanto anseia, ela já está dentro de você. Mas você precisa um fio conector que vai te reconectar. Esse é o papel das cartas. Não é apenas um livro, é uma ponte que não vai te levar a algum lugar, mas vai te trazer até a sua origem. De onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Você sabe responder isso com o teu conhecimento de hoje? Você sabe o papel que você está fazendo aqui hoje? O propósito da tua vida? Por que você não está se sentindo como você deveria? Por que você não está sentindo a satisfação, sendo que você já conquistou tanto? Você imaginou, você projetou essa satisfação. Mas você não conhece quem você é. Eu sempre comento aqui, é o pote de ouro no final do arco-íris. Não. Você chega lá e é só cereal, não tem nada. Não tem nada lá. É internamente a grande descoberta. Isso é o que eu tentei dizer aos judeus quando caminhava pela terra. E chorei quando eles riram e se recusaram a acreditar. Eles me chamaram de louco. Que as igrejas não cometam o mesmo erro. As igrejas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Como consequência disso, as igrejas estão se esvaziando. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração não vem à Terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que eu
o Cristo não era aceitável para os judeus. Se você olhar ao longo da humanidade, as pessoas que vieram para irromper e para alterar a direção da humanidade no aspecto espiritual, você vai ver que eles não vieram para acelerar esse processo. Eles vieram para dar uma nova direção. Impactante com aquele conhecimento no momento da época. Então, a grande maioria não foi aceito, senão a maioria não foi aceito em vida, senão muito tempo depois. As pessoas, em geral, não entenderam a mensagem, não entenderam o propósito daquele conhecimento aplicado. E aí o ego humano distorceu, criando todas as falhas, os equívocos de comunicação. E as cartas vêm tentando reunificar esses equívocos e colocar a direção exata no momento adequado para consciências que puderem e estiverem prontas. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade, em vez daquelas a que se agarram atualmente, e abandonar as velhas crenças que têm me permitido que a besta controle o pensamento humano. A besta aqui não como a figura que a igreja trata, né? Mas a besta, a bestialidade, né? Nesse momento de conflito local que possa se expandir para mundial e talvez seja inevitável, né? Porque a causa já ocorreu, e quando a causa já ocorreu, o efeito é inevitável. Nós estamos e vivemos no âmbito de causa e efeito. É uma bestialidade. É uma bestialidade. Poucas consciências, ali um grupo de consciências, chega a uma convicção de ódio, de rancor, de inferioridade, de insegurança, porque você só ataca o outro quando você está inseguro de algo. É a insegurança que motiva o ataque. A segurança inspira a paz, a serenidade, o diálogo, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa é a bestialidade, essa é a besta. Motivando e seduzindo. E aqueles que não estão conscientes integralmente deixam-se seduzir e seguem as bestas. E se lançam nesses propósitos loucos. Aonde que pode ter algum ganho? Aonde que pode ter uma justificativa em destruir um país, em assassinar pessoas? É injustificável, mas é uma decorrência de uma mente possuída por impulsos egóicos que tomaram o controle dessa mente. Reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração por uma verdadeira iluminação, ao invés de reiterar velhas e falsas crenças. Acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam, as minhas palavras para a humanidade, quando disse que coisas maiores daquelas que fiz, vocês também fariam. Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam
o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Quando você começar a se reconectar à tua essência, a sentir essa força todos os dias, a rivalizar com o teu ego, a conhecê-lo, a tropeçar, a ter a força de levantar, de se sentir inspirado, de se sentir na responsabilidade de compartilhar aquilo que você está acessando. Esse é o caminho do autoconhecimento. Esse é o caminho, como Cristo fala, de verdadeira iluminação. Nada fora, mas uma reconexão. Você vai se tornar mais emotivo, porque você vai ver a ignorância dos homens. E você não vai conseguir ficar fora dessa doença mental humana que está se instaurando nesse mundo. Você vai falar de uma direção contrária. Que ter e conquistar não vai resolver nada. Mas que você precisa ser antes de buscar essas coisas que o teu ego tanto anseia. E talvez você nem precise mais. Talvez esses desejos se dissipem. E talvez você não consiga explicar a tua completude. Com aquilo que é essencial. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio do seu desenvolvimento. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos reconhecer as nossas raízes, a nossa essência. Senão nós vamos nos destruir. O teu ego vai destruir a tua vida se ele estiver no comando. O teu ego vai destruir teu ambiente. Vai destruir a tua felicidade. E você vai buscar cada vez mais coisas. E a tua satisfação vai ser tão breve. Vai ser um lampejo. E você nunca vai conquistar essa paz e essa alegria que você tanto anseia. Olhem para as crianças. Olhem a capacidade que elas têm de se satisfazer, de se expressar. A gente precisa aprender com eles. Eles são alegres, como Cristo diz, né? Se as necessidades básicas são atendidas, se elas têm a sorte de nascer em famílias que vão prover o básico para elas, elas não precisam de nada. Elas estão completas. E elas expressam em uma capacidade, a alma delas muito maior que nós. Nós precisamos regressar a essa condição de uma infância alegre e pacificadora.
Não haverá mais guerras, não haverá mais conflitos internos, externos. Libertar a mente de um conflito é libertar o mundo de um conflito. Esse é o âmbito mais urgente, primordial, essencial e fundamental que nós temos que trabalhar. Nós precisamos desconstruir essa persona equivocada, egoísta que nos tornamos. Obrigado.